Muito boa noite a todos. Nossa alegria, saudação a cada um, especialmente também aos internautas, uma vez que este brilhante veículo de interação virtual criou para as ideias espíritas uma grande alavanca de divulgação desses princípios nobres que nos alimentam a vida. Então nós queremos saudar os nossos internautas que nós não sabemos de quais cidades são, de que país são, mas que, no entanto, se vinculam a este momento de estudo e divulgação espírita. Primeira palestra pública da casa, da cidade, minha primeira palestra também em 2019, de uma série que virá com o tempo, com os agendamentos todos que aí já estão previstos, de forma que nos sentimos bastante motivados, felizes, agradecidos por esta oportunidade. E queremos saudar a vocês também com a presença física aqui na casa hoje, desejando a todos tenhamos um ano novo de alegrias, de lutas, sim, porque as lutas é que nos amadurecem, são as lutas que nos enobrecem. E, naturalmente, sendo a primeira palestra do ano, nosso objetivo é despertar aqui hoje esperanças, alegrias, gratidão, entusiasmo, que são elementos essenciais para alcançarmos aquela segurança que todos precisamos, que todos buscamos, que tanto ansiamos. Por isso, propositalmente, nós oferecemos o tema fé, uma virtude indispensável. Porque a fé, o que é a fé? Poderíamos perguntar a nós mesmos, o que é a fé? Sob um certo ponto de vista, e nós vamos encontrar isso em o Evangelho segundo o Espiritismo, de vez que em o Evangelho segundo o Espiritismo, como todos sabemos, Allan Kardec estuda as máximas morais do Cristo. Só a expressão máximas morais já comporta em si mesmo material inesgotável para congressos, estudos, para uma vida inteira. Porque as máximas morais do Cristo significam, numa síntese, as orientações da maior referência espiritual que nós temos, que esteve no planeta, que conviveu com as nossas misérias, que construiu o planeta e que, tendo alcançado a própria depuração espiritual através da evolução, sendo um irmão mais velho, mais amadurecido, trouxe consigo a autoridade para nos ensinar como agir, como se comportar diante das adversidades, como enfrentar os reveses da existência. E através do seu exemplo, da sua experiência, da sua maturidade, foi fornecendo gradativamente os seus ensinos morais, que se tornaram foco dessas máximas morais. E Allan Kardec utilizou-se de frases, de verdadeiros títulos, verdadeiras pérolas doutrinárias do Evangelho para dar nome aos capítulos de O Evangelho segundo o Espiritismo. Se nós folhearmos o índice lá, vamos encontrar: sede perfeitos, bem-aventurados os misericordiosos, etc. São aqueles títulos dos capítulos que estão em O Evangelho segundo o Espiritismo. Onde Allan Kardec, depois de transcrever trechos de anotações dos evangelistas concernentes àquele título, àquela máxima moral, ele acrescenta os seus judiciosos comentários, as suas profundas reflexões
de um educador, de um gênio intelectual, que por si só já valeria outro congresso, outros estudos infindáveis também para a vida inteira. Tamanha a peculiaridade da inteligência do codificador Allan Kardec e do seu alcance pedagógico, digamos assim, didático, de alguém que sabe o que está fazendo, de alguém que trouxe consigo uma tarefa, tendo consciência da amplidão, da grandeza, do alcance dessa tarefa. E depois desses comentários que ele faz sobre aquele trecho transcrito das anotações dos evangelistas, ele acrescenta instruções dos Espíritos, que se constituem outras autênticas pérolas de ensinos para o nosso comportamento. São verdadeiros roteiros de vida. E um dos capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo é exatamente referente à máxima moral em que Jesus se refere à fé. A fé transporta montanhas. E neste capítulo, que contém preciosidades didáticas e literárias para a nossa reflexão abundante, Allan Kardec vai dizer, eu vou usar as minhas palavras, sem a preocupação de decorar, mas Allan Kardec vai dizer, em outras palavras, que a fé, porque afinal de contas perguntamos aqui, o que é a fé? A fé é aquela sensação interior, íntima, não é crença, é além da crença. A fé é uma convicção adquirida de que podemos atingir um determinado objetivo, confiante nas próprias forças. Porque todos nós podemos traçar objetivos, algo que queiramos atingir. Fazer uma viagem, construir uma casa, adquirir um bem qualquer, fazer uma festa de casamento, organizar um evento, sabe-se lá. Quantas coisas podemos fazer e planejar, cursar uma faculdade, etc. Fazer um curso, etc. E nós queremos atingir aquele objetivo. Mas para atingir aquele objetivo, e todo objetivo tem percalços sem fim. Tudo aquilo que desejamos alcançar encontra obstáculos variados, de todo tipo, sejam materiais, sejam humanos, sejam próprios da nossa condição pessoal ou do contexto em si. Mas tudo aquilo que almejamos sempre encontrará dificuldades variadas, que podem ser pequenas ou grandes, menores ou maiores, temporárias ou até permanentes, mas sempre haverá, porque estas dificuldades visam exatamente exercitar a nossa inteligência e a nossa sensibilidade, as forças físicas. Então a fé é esta convicção de que podemos atingir um objetivo. E esta convicção é tão clara, ela é tão abrangente, que ela nos faz enxergar gradativamente, não é de imediato, paulatinamente enxergar os recursos que podemos dispor, que estão à nossa disposição, que podem ser utilizados para vencer os obstáculos e alcançar o objetivo. Por outro lado, a fé também é uma convicção, não é crença. Repetimos, é mais do que crença, é convicção de que estamos submissos, no bom sentido, a uma inteligência suprema, dê-se o nome que quiser, mas há uma potencialidade que escapa à nossa compreensão ainda pequena, mas que, no entanto, dirige a vida, conduz o universo, providenciou tudo o que precisávamos, estabeleceu leis justas, sábias,
para que alcançássemos maturidade, experiência. É a fé em algo superior à nossa capacidade de compreensão, mas que, no entanto, existe. E nós a sentimos de variadas formas, cada um com a sua crença, cada um com a sua maneira de entender a vida, de aceitar os fatos, porque é algo intuitivo, é algo que está dentro de nós. De vez que fomos criados e carimbados, entre aspas, claro, carimbados com esta força divina, que nos impulsiona, que nos estimula, que nos dá meios. Mas a fé, ela não é algo dado pronto. Nós temos que adquiri-la. Nós temos que conquistá-la através do esforço continuado do aprendizado. Aprendizado nem sempre fácil, aprendizado recheado de dificuldades, aprendizado recheado de tombos, decepções, frustrações, enfermidades, relacionamentos difíceis, no tempo que vivemos, desemprego, violência, que vai nos amadurecendo o raciocínio, nos dando condições de melhor entender a vida. Porque, convenhamos, viver não é brincadeira, nem tampouco fácil. Os obstáculos que se apresentam são imensos. Mas as leis amorosas de Deus estabeleceram esse caminho, embora longo, gigantesco, como meio de termos méritos, de alcançarmos a felicidade que nos aguarda. Quando pensamos na felicidade que nos aguarda, mais adiante, quanto tempo? Não dá para mensurar. Há quanto tempo estamos na linha do raciocínio, que adquirimos a capacidade de raciocinar? Há quantos milênios estamos assim? Há quantas encarnações já temos essa capacidade de refletir, de raciocinar, de pensar? No entanto, muito ainda nos aguarda. Mas o que nos aguarda é felicidade plena. Se pararmos para pensar nos espaços do universo, nas nebulosas gigantescas, na sabedoria e na vontade divina que cria, que transforma, que continua a criar, que abastece os mundos e as galáxias, na imensidão de tudo isso, nós nos saturaremos de entusiasmo, de viva alegria e gratidão por já estarmos no estágio que estamos. Difícil, muito difícil, porque para chegar aqui não foi fácil. Quantos tombos e batidas de cabeça demos, com equívocos variados, para chegar no estágio que estamos, ainda dando cabeçadas, mas já despertando que a vida não se resume a dormir, comer, levantar, lazer, profissão. Não. A vida é muito mais que isso. Muito além das aparências materiais. Uma vida frágil, fugidia, passa rápido, num instante. E nós vamos gradativamente percebendo isso, com o amadurecimento que vem na vivência das experiências. E nós que aqui estamos hoje, no calendário da Terra, pelo menos no Ocidente, no ano de 2019, enfrentando a realidade crua e dura do nosso tempo, que tem levado muitas criaturas ao suicídio, às rebeldias de todo tipo, aos atropelos, a esse turbilhão de dificuldades que se repetem, se acumulam e vêm ao mesmo tempo, deixando-nos
perturbados, deixando-nos sem saber como agir, deixando-nos desequilibrados, tirando nossos focos. Aí estão as enfermidades que se multiplicam. Aí estão a onda de violência. Aí está toda sorte de desequilíbrio psíquico, emocional, estrutural da sociedade, nos diversos segmentos profissionais, religiosos. Temos visto, todos temos presenciado desequilíbrios que aí estão perturbando a vida social. Mas o que é mais difícil é que esses desequilíbrios não estão apenas fora, em que nós observamos, onde a inveja, o ciúme, a ganância, a vaidade traçam o seu papel impiedosamente, fruto do estágio medíocre moral que ainda estamos. Mas sentimos esse desequilíbrio e esse turbilhão também dentro de nós. Não é só externo, interno também. Nos debatemos com dúvidas, com aflições de todo tipo, com medos, com traumas, com ansiedades, com estados depressivos, com desânimos, com lutas interiores que nem sempre conseguimos detectar causas. Quanta coisa. Para o enfrentamento de tudo isso, que não é preciso continuar relacionando. Para quê? Para tornar a nossa palestra pesada, depressiva? Não, o objetivo é outro. Não é preciso ficar relacionando as dificuldades humanas que nós estamos saturados de ver e de sentir dentro de nós mesmos. Mas há um elemento fundamental no enfrentamento desses reveses todos. É a fé. É a fé, claro. Mas o que é a fé? Perguntamos outra vez. O que é este sentimento, esta brisa interior que é capaz de nos levantar das ruínas, que é capaz de fazer-nos mais fortes? Jesus a comparou a um grão de mostarda, no episódio do menino lunático que se jogava no fogo e na água. Os discípulos foram perguntar a Jesus: como é que nós não conseguimos curá-lo? Por causa da vossa pouca fé, da vossa incredulidade. Se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, direis a este monte: transporta-te daqui para lá, e ele se transportará. Já ousamos fazer essa experiência? O grão de mostarda é menor do que um grão de arroz. Experimente pegar um grão de mostarda no meio da mão, fechar no meio da mão. Compre um terreno para construir uma casa. Um terreno irregular, cheio de montes, de pedras, de desnível. Chegue para o monte e fala: eu tenho um grão de mostarda aqui. Eu tenho fé do tamanho de um grão de mostarda. Monte, transporta-te daqui para lá. E o pior é que a gente manda transportar para a casa do vizinho, para o terreno alheio. E nada acontece. O entulho continua lá. É claro. Jesus usou de uma comparação. A fé transporta as montanhas, não as externas, porque para aquele terreno com desnível, repleto de entulho, de pedras, nós precisaremos contratar uma empresa mesmo, com as suas máquinas e caminhões, para transportar e tirar aquele entulho, aquela terra, aquelas pedras. As montanhas que a fé transporta são as montanhas da má vontade, são as montanhas do orgulho que carregamos, do egoísmo que nos faz irritantes, implicantes, as montanhas do medo que ainda estão dentro de nós, as montanhas da ganância, da vaidade, das imperfeições, que não queremos nem repetir de novo. A gente está tão saturado de constatar a nossa mediocridade moral,
que a gente quer até evitar. Porque do ponto de vista tecnológico, olha, somos top de linha. A minha raça é capaz de produzir um celular. Eu não sei fazer um celular, mas a minha raça sabe. Eu não sei fazer um microfone, mas a minha raça sabe. Eu não sei fazer o mecanismo de transmissão para o Wi-Fi, mas a minha raça é capaz disso. Do ponto de vista tecnológico, nós somos campeões. Mas do ponto de vista moral, nós ainda somos medíocres. Convenhamos. Nós ainda temos ganância, ainda temos vaidade, ainda queremos pular no pescoço e esganar. Nós ainda temos vingança. É toda sorte de imperfeições que nos caracterizam a condição humana. Mas a fé é capaz de transportar isso de dentro de nós, porque a fé, essencialmente, é mãe da caridade e da esperança. Ou ainda melhor, invertendo. A fé é mãe da esperança e da caridade. Que está lá em O Evangelho segundo o Espiritismo, com uma apreciação notável sobre esta afirmação. Uma vez que a pessoa que constrói a fé dentro de si, daqui a pouco nós vamos falar como construir a fé dentro de si. De que maneira conquistar esse estado interior de vivacidade, de convicção, de capacidade para vencer obstáculos. A criatura que conquista a fé, ela se nutre de esperanças. Porque sabe que as condições adversas de todo tipo são extremamente passageiras, embora possam durar um longo tempo. E nos enchemos, obrigado, Leira. Olha como a fé, ela é maravilhosa. Eu estava repleto de esperança aqui, que chegaria um copo de água. A fé, para fazer palestra, precisa ter fé também. Não é brincadeira, não. Obrigado, Leila. Sendo mãe da esperança, a fé cria em torno de nós uma brisa que nos conduz. E apesar dos obstáculos, das montanhas, das adversidades à nossa volta, saturamos-nos de uma vontade permanente de prosseguir, apesar dos ombros torturados, apesar dos joelhos desconjuntados, porque sabemos que as dificuldades são passageiras, e nós não somos a dor que temos, nós não somos a mediocridade que ainda carregamos, nós não somos a incapacidade que nos paralisa, nós estamos assim ainda. Esta palavra ainda somos egoístas, ainda somos vaidosos, ainda somos gananciosos. Ela tem uma conotação tão importante porque vai passar. Porque nós estamos destinados ao trabalho extraordinário de sermos co-criadores com Deus. É o que Ele nos reserva. Hoje nós somos capazes de construir uma mesa, de levantar um prédio, de dotar um prédio de todos os recursos favoráveis para isso. Somos capazes de construir a modernidade, um veículo confortável, ar-condicionado, água encanada, de construir aviões. Mas sabe por que isso? São treinamentos que estamos fazendo na capacidade de usar a inteligência, de usar a criatividade, porque mais adiante construiremos planetas. Mais adiante, governaremos galáxias. É o futuro que nos aguarda, porque a perfeição que nos aguarda, ainda que relativa, não é ociosa, não é para tocar harpa, nem para sentir-se aposentado, não. É mais trabalho, muito mais trabalho. Nós vamos nos capacitando. E à medida que vamos adquirindo a experiência, vamos recebendo responsabilidades maiores. Por isso é que o Cristo recebeu a incumbência de construir o planeta que habitamos e de tomar conta dele. Não se vai dar um arranha-céus
para ser construído por um engenheiro recém-formado. Um arranha-céu será confiado a um engenheiro com uma carreira profissional reconhecida, brilhante. Assim aconteceu com o Cristo. Experiente em outras vivências, recebeu de Deus a incumbência de construir o planeta e tomar conta dele. Quando falamos nas dificuldades que aí estão, isso nos lembra o episódio da tempestade acalmada, muito conhecido, citado pelos evangelistas. Jesus pregara na praia e adentrou o barco, cansado já, estava encarnado, usava um corpo de carne, esteve entre nós. Entrou no barco dos seus amigos, que eram pescadores, homens rudes do seu tempo, que tinham como profissão pescadores. Jesus adentrou o barco e dormiu. O barco adentrou para o mar, e lá dentro começou uma tempestade. Águas em grande movimentação, trovões, raios, chuva, e os discípulos, os pescadores, ficaram apavorados, com medo de morrer com aquela movimentação intensa das águas, com o barco quase à deriva, e foram acordar o mestre, Senhor, que dormia tranquilamente. Senhor, nós vamos morrer, acorde, olha a tempestade. Jesus levantou-se calmamente, conversou com a tempestade que parou. Ficaram boquiabertos. Como é que este homem fala com os ventos? E esta passagem do Evangelho, que comporta muitas considerações, abre um leque de interpretações e de ensinos. Vamos focar num aspecto. Jesus não conversou com os ventos. Os ventos não têm raciocínio. Os ventos são fenômenos climáticos. Jesus conversou com os espíritos que tomam conta dos fenômenos climáticos. Espíritos especialistas, co-criadores com Deus, que tendo alcançado um determinado grau de evolução, tomam para si, ou são designados e convidados para tomar conta, para cuidar de determinadas áreas. Alguns tomam conta dos fenômenos climáticos, outros acompanham as transformações genéticas das flores, das plantas, das frutas, dos animais, dos seres humanos. Vocês já imaginaram o espírito que criou o sabor do abacaxi? Ou o grupo de espíritos que deu perfume às rosas? Tudo isso é fruto de transformações genéticas da natureza, conduzidas cuidadosamente por espíritos especialistas, que nós igualmente nos tornaremos pela evolução. Jesus alcançou o estágio de tomar conta de um planeta, e dizem outras vozes que não é apenas a Terra que é de responsabilidade dele. Possivelmente cogita-se do sistema solar. Mas quem somos nós para falar sobre isso? Escapa-nos a compreensão. No entanto, as dificuldades aí estão. Jesus então conversou com os espíritos que tomam conta dos fenômenos climáticos e a tempestade acalmou. As tempestades físicas, chuvas, trovões, tsunamis, etc., muitas vezes são previstas pela meteorologia. A nossa ciência meteorológica já é capaz de prever os fenômenos. Vai chover tantos milímetros, vai cair temperatura, vai nevar no sul. Mas de vez em quando surge uma tempestade não prevista. O vulcão explodiu lá e matou centenas de pessoas. Na nossa vida também é assim. Tem tempestade prevista e imprevista. As previstas, se somos ranhetas, falei isso lá no Rio Grande do Sul, ficou todo mundo olhando um para o outro, começaram a dar risada. Eu falei alguma coisa de errado? É que lá no Rio Grande do Sul, ranheta é menino com o nariz escorrendo. Aqui no Sudeste é gente implicante, né? Se somos ranhetas, desobedientes, rebeldes,
implicantes, se somos criaturas que gostam de criar fofocas, se somos criaturas que gostam de manipular nos bastidores, estamos criando uma tempestade prevista. Mais adiante vai estourar em forma de lágrimas e de dor. Mas existem as tempestades imprevistas. Um infarto fulminante. Ninguém esperava. Um AVC fulminante. Um acidente de carro, fura o pneu, o carro capota várias vezes, morre a família inteira. Só fica a gente. Ou o contrário. Nos dois casos, nas tempestades previstas e imprevistas, desemprego, perda financeira expressiva, toda essa confusão que constitui a nossa vivência, esse turbilhão de problemas emocionais, físicos, materiais, morais, tudo isso que nos envolve como se fosse um carretel de linha, e que a gente se sente às vezes amarrado sem saber o que fazer. Para os dois casos, tempestades físicas, previstas ou imprevistas, tempestades morais, previstas ou imprevistas, nos dois casos podemos administrar com a fé. Mas Emmanuel, nos vários dos seus livros de comentários de versículos do Evangelho, o Pão Nosso, Caminho, Verdade e Vida, Vinha de Luz, Pão Nosso, Emmanuel vai dizer que a fé, ela tem que ser construída. Ela não é de graça. Ela é uma conquista individual. É um patrimônio que deveremos construir dentro de nós. Mas como conquistar a fé? Como construir esse sentimento que nos dá segurança, que nos ajuda a vencer os obstáculos, que nos dá força e coragem para levantar, caminhar, apesar de tudo? Emmanuel compara a construção da fé como uma horta, como a plantação de uma árvore, que precisa do preparo da terra, muitas vezes cercar aquele pedaço onde vai ser plantado, às vezes precisa de escoramento, precisa de chuva, precisa de adubo, precisa de cobertura muitas vezes, sofre os reveses do sol que queima, sofre os efeitos da neve, sofre os efeitos do vento, da chuva, da erosão, do pisoteamento de homens e animais, sofre os efeitos de roubos, sofre os efeitos dos elementos químicos para controlar as pragas. O agricultor tem que cuidar daquela planta, daquela árvore, daquela horta, carinhosamente, para que ela sobreviva às intempéries, sobreviva aos ataques de todo gênero e às dificuldades de todo gênero. A fé também é assim. Nós temos que cuidar desta plantinha que é frágil, mas que nós temos dentro de nós a ser cuidada e podemos plantar dentro de nós para construí-la ardorosamente. Mas como é que a gente faz diante de tantos obstáculos? Nós temos que focar os nobres objetivos da vida. Temos que centrar a nossa atenção nas questões alegres da vida. Pensar na gratidão, pensar na grandiosa obra de Deus, apesar de nos sentirmos tão medíocres. Mas se começarmos a pensar que somos filhos da inteligência suprema, que somos criaturas imensamente amadas, que somos criaturas cuidadosamente acompanhadas, é que nós estamos num processo de aprendizado, num processo gigantesco para a gente se tornar maduro, experiente, para não sentir mais raiva, para não sentir mais medo, para não sentir mais ódio,
Então a gente vai experimentando as decepções, as frustrações, as inseguranças, as ansiedades, o medo e tudo mais que a gente já conhece, para amadurecer nas experiências. A fé é construída através desses embates mesmo. Muita gente não consegue, não resiste. Está aí o número elevado de suicídios. Mas aqueles que tomamos contato com as grandezas do Cristo, dos ensinos deixados por Ele, significando alegria e estímulo ao coração, pedindo-nos prosseguir, pedindo-nos continuar. Sabemos que essas lutas que aí estão, são cursos de aperfeiçoamento, são aprendizados. Para isso, ao invés de sermos pessoas negativas, costumeiramente negativas, isso não vai dar certo, não acredito nisso. Ao invés de sermos criaturas costumeiramente negativas, nós temos que fazer aquele esforço de sermos criaturas positivas. Que autoridade tenho eu para falar isso? Nenhuma. Eu sou apenas um intérprete aqui. Estou falando primeiro para os meus próprios ouvidos, porque também sou uma criatura em lutas comigo mesmo. Muitas vezes envergonho-me do que sou. Tamanha a distância daquilo que vou aprendendo e aquilo que sou efetivamente. Falar aqui na frente é fácil. É a coisa mais fácil que tem. Depois que você perde o medo de falar em público, que é um dos maiores medos do ser humano, é falar em público. Eu já perdi. Vocês ainda têm que perder. Essa conquista eu estou acima de vocês. Já perdi o medo de falar em público. Então, venham fazer palestra também, que é muito bom. Porque a gente fala primeiro para a gente mesmo. A gente tem que estudar. E a gente começa a ficar envergonhado daquilo que a gente vai lendo e daquilo que a gente efetivamente é. Mas isso não é para depreciar, não. Pelo contrário, é estímulo. Puxa, eu preciso ser melhor. Puxa, eu preciso melhorar. Aí, quando a gente tenta melhorar, a gente escorrega nas nossas fraquezas. E escorrega de novo, e bate a cara outra vez, e bate o joelho, e quebra a cara. Mas é assim que a gente aprende, é por isso que existe a reencarnação, que faz a gente retornar com a bênção do esquecimento, a gente não lembra, e aí recomeça, tudo outra vez, como se fosse do zero, mas agora com a experiência de já ter experimentado decepções, fracassos, erros, equívocos. Então, desde já, considerando o destino que nos aguarda, que é um destino de felicidade e trabalho no bem, ergamos a cabeça com a esperança, com a alegria de viver, com gratidão, por mais desanimado que a gente levante na segunda-feira. Por mais que a gente levante aqui, que eu vou fazer agora, como vai ser daqui para frente. E todos nós estamos vivendo esses embates de ansiedade, de insegurança. Todos nós estamos vivendo esse turbilhão de problemas que se multiplicam em várias áreas. Área familiar, profissional, financeira, social. Tudo está em turbilhão. Mas está em turbilhão por quê? Porque a vida empurra a gente. A vida quer que a gente progrida, que a gente saia do lugar, senão a gente se acomoda. E o planeta está vivendo essa convulsão social para separar aqueles que desejam melhorar daqueles que teimam em desobedecer. Desobedecer o quê? A lei de amor postada para todos nós, onde vão surgir então os desrespeitos de toda a ordem, ocasionando os grandes problemas sociais que nós estamos vivendo na atualidade. Bendita a doutrina espírita, pois, que nos ensina tudo isso, porque a fé é mãe da esperança, mas também é mãe da caridade. E quando temos esperança,
porque adquirimos essa convicção que vai se firmando, vai se tornando um solo granítico, nós começamos a olhar as situações com outros olhos. É uma nova visão, embora as dificuldades que a gente tenha para pôr em prática. Porque a gente ainda carrega dentro da gente muita coisa do homem velho. A gente carrega muitas coisas dos vícios, dos condicionamentos alimentados. Então surge a caridade, que nos convida a nos colocarmos no lugar do outro. Tarefa difícil essa. Nós temos a tendência de olhar o próprio umbigo, de focar em nós mesmos, desprezando comportamentos alheios, desprezando dificuldades alheias. É um erro de perspectiva. Nós vamos ter que aprender isso também. Essas diferenças todas que existem na vida humana, nós vamos ter que aprender isso, porque nós seremos administradores de galáxias futuramente. Vocês já imaginaram o desafio do Cristo de administrar a Terra? E Jesus está desesperado porque a Terra está assim? Não, não está. Ele é um espírito experiente. Ele foi colocado em sua mão a transição de um planeta que ele tem experiência como lidar com a transição. Ele sabe as providências que tem que tomar no momento certo. Mas por que não toma? Porque não chegou a hora ainda. Não estamos maduros. Nós estamos ainda tropeçando nas mesmas dificuldades, nós temos que aprender ainda. Se a gente pensar bem, convenhamos, pouca coisa mudou desde que a mensagem do Cristo esteve conosco. Evoluímos tecnologicamente, mas ainda matamos, ainda roubamos, ainda enganamos. Mas a fé é capaz de transportar essas montanhas interiores e acalmar as tempestades que estão dentro de nós. Então não tenhamos receio diante das tempestades, seja de que origem for, doença, relacionamento, rompimentos, perdas de todo tipo. Não tenhamos receio de nos abrir com o Cristo, buscá-lo. Se a gente tiver dificuldade de falar com o Cristo, falemos com o anjo da guarda. Todos nós temos um anjo da guarda, um espírito responsável por nós. Já imaginaram que coisa maravilhosa? A bondade de Deus ter providenciado um espírito para nos ajudar. Não podemos esquecer que todos temos um amigo espiritual. Todos. Vamos nos lembrar dele. Buscá-lo. O amigo espiritual não fica colado na gente. Não. Ele nos acompanha até os 7 anos. Fica ali. Os 2 bebês estão aí, o anjo da guarda está aí. Aliás, devem ser 2 anjos da guarda que aí estão. Ou será que é um só que assumiu os 2? Possivelmente são 2, conversam entre si. O anjo da guarda está ali. De vez em quando a gente descobre, quem tem criança em casa, descobre aonde que o anjo da guarda está. Quando a criança cai de ponta cabeça na cama, não acontece nada. Quando derruba a televisão em cima de si, não acontece nada. Quando enfia uma lança no peito, não faz nada. A gente descobre aonde estava o anjo da guarda. Depois dos 7 anos, ele vai mais distante. E a partir dos 14, ele deixa a gente ir aprendendo. Mas sem se desligar completamente. Agora, quando a gente é muito teimoso, ele se afasta e deixa a gente bater a cara para aprender. Sem se desligar. Mas deixa a gente bater a cara para aprender. Deus usa essa didática com a gente. Para a gente aprender. Então, tenhamos a consciência de sermos melhores, mais alegres, mais concentrados, mais agradecidos. Somos ingratos ainda. Sejamos agradecidos. O fato de sermos filhos de Deus, ora, isso abre uma perspectiva tão imensa. Filhos de Deus. Há uma palavra extraordinária. Essa palavra se chama solicitude. Sabe qual é o significado da palavra solicitude? Entre algumas definições, solicitude são os cuidados que a gente pode ter com alguma coisa ou com alguém. São os cuidados, a atenção, o acompanhamento. E nós temos uma prova gigantesca
mais gigantesca da solicitude ou os cuidados de Deus, que é o Pai, o Criador do universo, o Criador das leis, o Criador de tudo, a inteligência suprema, absoluta, que comanda o universo, está aqui, está na China, está em outras galáxias ao mesmo tempo. Não é uma criatura humana, não tem barba, não é velho, não tem tapete vermelho estendido na frente, não se senta numa cadeira, não tem isso. Inteligência suprema, não tem bigode, não tem boca, não tem olho, não é homem, não é mulher. Inteligência suprema. Escapa a nossa compreensão, escapa. Allan Kardec deu alguns atributos, ele é onisciente, sabe tudo. É onipresente, está em todos os lugares. É onipotente, pode tudo. Soberanamente justo e bom. Imaterial. Entre outras. E há uma prova extraordinária dos cuidados de Deus para conosco. Prova de solicitude. Sabe qual é? Ter nos enviado Cristo. Teremos nós condições de avaliar o que significa isso? Teremos nós condições de pensar o que significa a paternidade, a inteligência suprema, ter designado uma estrela de imensa grandeza, ter designado um irmão sideral, ter designado e solicitado a luz para vir aqui, para construir um planeta para nós, tomar todas as providências necessárias para que tivéssemos condições de aprendizado e evolução. A vinda de Jesus é a maior prova da solicitude de Deus, que nós gradativamente compreenderemos. É por isso que dezembro se torna suave. Por isso que o nome de Jesus transformou a história da humanidade. Um ser iluminado, uma estrela de grandeza que nós não temos condições de mensurar, mas que ama seus irmãos menores, que afirmou não ser aqui o seu reino, quando ainda nos perdemos com tantas vaidades humanas, em cargos, em poder, em status, em bens. E ele que poderia ter solicitado tanta coisa, que não deixou nada escrito, influenciou a história humana, esteve conosco para nos ensinar a amar. E continua esperando que a gente desperta, não violenta a nossa liberdade, respeita o estágio que nós estamos, não pede nada em troca, mas principalmente importa-se conosco. Bendito Cristo, neste ano que inicia-se, nesses meses que virão, onde não sabemos o que enfrentaremos, qual o grau de intensidade das dificuldades que se abaterá sobre nós, quais as dificuldades que virão nos próximos dias e meses do futuro, com esta inquietude que está no ar. No entanto, a presença de Jesus não se abala. Nunca. Nunca. Jesus é a luz do mundo. É o pão que desceu do céu. É o médium de Deus. E que nos concitou. Vós sois a luz do mundo. Vós sois o sal da terra. Vós sois deuses. Podeis fazer tudo o que eu faço. E muito mais. Se o quiserdes. Daí nos lembramos da virtude da vontade. Acionar as nossas vontades para o bem. Preocupar-se com iniciativas que atenuem
os quadros de dificuldades que porventura estejamos enfrentando. Em casa, fora de casa, dentro de nós, fora de nós, exigindo raciocínios e renúncias que nem sempre somos capazes, não é? Mas Ele aí está, pronto para nos atender, porque movimenta uma equipe inumerável de irmãos nossos que já conseguiram despertar mais do que nós. Nós estamos acordando, estamos tentando abrir os olhos. Mas existem irmãos nossos já despertos. E não vou falar de Madre Teresa, de Irmã Dulce, de Chico Xavier, que são exceções, que estão ainda já muito mais à frente. Mas existem outros, entre eles e nós, que não são famosos, não são conhecidos, não se importam em dar nomes, não se identificam, no entanto trabalham em todos os lugares, nas instituições espíritas, católicas, evangélicas, protestantes, budistas, umbandistas, não importa. Eles não se preocupam com nomenclatura, não se preocupam com os nossos modismos, com as nossas roupas, com a nossa posição social. E isso é absolutamente secundário. Com os nossos rituais, não se preocupam com isso. A preocupação desses irmãos despertos é que nós progridamos. Porque eles sabem que a única condição para a felicidade é o nosso progresso. Então deixemos de reclamar. Agradeçamos a Deus diante dessa prova de solicitude que é a presença de Jesus à nossa volta. A Ele, pois, a nossa homenagem. Tua mensagem, Divino Mestre, é a mensagem de paz, de amor. Levanta o fraco, anima o pobre, traz sempre alívio ao sofredor. Na tua senda, o caminheiro não sente o peso da sua cruz, porque caminha fitando os céus e te sentindo, Mestre Jesus. Tua mensagem, Divino Mestre, é a mensagem de paz, de amor. Levanta o fraco, anima o pobre, traz sempre alívio ao sofredor. Na tua senda, o caminheiro não sente o peso da sua cruz, porque caminha fitando os céus e te sentindo, Mestre Jesus. O arranjo bonito foi feito pelo Marcelo, o cantor que normalmente se apresenta lá no nosso lar. Eu quero agradecer imensamente por este momento aos espíritos amigos que aqui nos ajudaram imensamente, não podemos omitir isso. Eu não sou médium psicofônico, vocês sabem disso, não sou médium
mas a intuição nos ajuda imensamente. A nossa gratidão a esses companheiros anônimos, presentes, que tanto nos orientam. Eu trouxe aqui 2 livros meus, que um é o Tensão Emocional. Eu lancei esse livro aqui na comunidade faz vários anos. O livro estava esgotado e agora saiu de novo. Tensão Emocional. E o outro que eu não me lembro se eu trouxe aqui ou não, A Tarefa dos Enxovais, referindo-se ao trabalho com a entrega de enxovaizinhos a gestantes carentes. Conta a história de uma médium, e o Hermínio Miranda comenta, isso me sensibilizou muito, está no livro Diversidades dos Carismas, sobre os efeitos da entrega de enxovaizinhos nas famílias e nas gestantes atendidas. Então trouxemos os 2 opostos aqui, né? A tensão para falar das dificuldades e a tarefa dos enxovais para falar da esperança na fé. Porque as crianças que nascem de mães carentes, muitas vezes sem nenhum recurso, sem roupinha para vestir, muitas vezes em casebre, sem qualquer condição de higiene, demonstram a fé que Deus tem na vida, a fé que a própria vida significa. Meus amigos, muito obrigado pelo dia de hoje. E se algo vou dizer a vocês, eu diria com aquilo que vocês já sabem que eu vou dizer, mas que falo primeiramente aos meus próprios ouvidos, significando um convite para a fé continuada. Prossigam! Prossigam trabalhando, prossigam amando, prossigam confiando, porque a vida conspira a nosso favor, por mais que possa parecer diferente. Prossigamos! Eu me incluo, é claro. Muito obrigado. Muito grato. Vocês são muito generosos. Muito grato. Obrigado a Neus, que cantou bonito aí, né?